pessoal, tudo bem com vocês? Nossa receitinha de hoje vai ser risoto com carne parmesão. Eu tenho aqui o arroz, né, que a gente vai fazer, que é esse arroz arbóreo, ideal para risotos. Então a gente vai mostrar aqui os ingredientes que a gente vai usar aqui na nossa receitinha. É 1 kg de carne vermelha, que essa aqui é a alcatra. Ela é uma carne bem molinha. A gente vai dar uma fritadinha nela na frigideira. A gente vai usar aqui manteiga, uma cebola, alho aqui a gosto. E a gente vai usar temperinho. Aqui tem uma misturinha, não é curry, é outros temperinhos misturados com cominho. E aqui eu tenho o tempero baiano. A gente vai precisar um pouco de sal, chimichurri, o parmesão, que vai ser picadinho, bem pequenininho. Ou ralado, palmito e vinho branco para nossa receita. Então, pessoal, falando da receita, é 1 xícara de arroz, serve 2 pessoas. Aqui, como é 1 quilo, já serve aqui 8 pessoas, né? Porque ela dá 4 xícaras. 1 quilo dá 4 xícaras. Então, aqui, esse quilo aqui vai servir 8 pessoas. Você vai usar 3. Vai. Só que a nossa receita hoje vai ser com 3 xícaras. Então, vamos lá, vamos dar início aqui à nossa receita. Então, pessoal, o importante aqui nessa receita é você já deixar tudo pré-pronto aqui, os ingredientes, tudo separadinho, tudo pertinho aqui, para quando dar início ali no cozimento do arroz, você já está com os ingredientes tudo pertinho, só para finalizar aqui o ponto do arroz. Bom, gente, eu vou colocar aqui 1 colher de manteiga para derreter. Bom, gente, está derretendo a manteiga e eu vou usar metade aqui desse alho para fazer a carne e metade a gente vai fazer o arroz. Mas aqui, o tempero aqui do alho é a gosto, tá? Bom, gente, a carne vai ser frita aqui nessa panela. E eu vou reservar a carne depois em outro recipiente, porque eu vou usar essa mesma panela para fazer o arroz. Então aqui também tem o seguinte, quando a carne começar a soltar o caldo, a gente vai retirando o caldo da carne e guardando para usar no arroz. Vamos pôr aqui na carne? Agora tem. Bom, pessoal, para 1 kg de carne, vamos usar aqui 1 colher de sopa de sal. Não ser muito cheio, só que a gente ainda vai acrescentar depois o arroz, então isso aí vai, no final vai finalizando o tempero aqui. Agora a gente vai colocar o tempero baiano. Ajeita. Um pouquinho desse outro temperinho aqui, também que é bem gostoso. Parece que tem páprica doce aqui no meio dele. Vamos usar 1 colher de chimichurri. Vamos misturar bem. Então, pessoal, uma dica importante aqui é que quando a carne começa a soltar aqui o caldo dela, a gente vai retirando esse caldo e reservando para usar no arroz. Quando o arroz for cozinhar, a gente vai regar esse caldo aqui no arroz. Então, a gente vai colocar em uma panela. E também a gente já deixou aqui esquentando a água que a gente vai usar no arroz. Que é para cada xícara de arroz, a gente vai usar mais ou menos 3 xícaras de água. Então, a gente vai usar esse caldo aqui, esse molho, para temperar depois com a água que vai regar o arroz, para ele dar o ponto do risoto. Então, aqui eu vou finalizando aqui, eu vou tirando esse suco que vai soltando da carne até ela dar uma fritadinha. Vou colocar aqui. Bom, gente, eu tirei o caldo que soltou, aí agora a gente vai cuidar aqui da carne para ela dar uma fritadinha. Porque essa carne, ela é bem molinha, então basta que dar uma refogada nela, deixar dar uma fritada. Bom, gente, agora eu vou ralar o queijo. O queijo você pode ralar ele ou picar bem pequenininho. Eu vou ralar aqui nessa parte grossa do ralador, que ele vai ficar assim, ó, os pedacinhos. Ele vai derreter também, né, quando misturar no arroz. Enquanto isso, a carne já está pronta.
Bom, pessoal, eu ralei aqui 336 gramas de queijo. Só que o queijo aqui é a gosto, você pode colocar um pouco mais, um pouco menos, fica a gosto de cada um. Então agora vamos dar continuidade ali no nosso tempero ali do caldo, pra gente continuar aqui fazendo o arroz. Então, pessoal, eu vou reservar a carne em um recipiente, porque a gente vai fritar aqui a cebola, o alho para fazer o arroz. Bom, pessoal, esse molho que vocês estão vendo que eu separei da carne, a gente vai acrescentar aqui 9 xícaras de água quente. Porque assim, cada xícara de arroz vai mais ou menos 3 xícaras de água. Então a gente vai temperar um pouco mais aqui esse caldo, né, essa água, para molhar o nosso arroz, para ir dando ponto nele. Então, pessoal, aqui o sal você vai ajustando conforme o seu gosto. Vou colocar um pouco de sal, mais um pouco de chimichurri, mais um pouco de tempero baiano nesse caldo, para ele ficar bem temperadinho, bem gostoso. Também o queijo não pode ser aquele queijo muito salgado. Se você estiver usando o queijo que é bem salgado, aí você vai diminuindo um pouco do tempero aqui, do molho também, do caldo. Tá, bom, pessoal, uma colher de manteiga aqui pra gente temperar o arroz agora. Vamos colocar o alho que a gente reservou e a cebola. Bom, gente, agora a gente vai colocar a cebola. Uma fritadinha leve nela. Pronto. Bom, pessoal, minha cebola aqui já deu uma refogada. Agora eu vou colocar aqui as 3 xícaras de arroz. Eu coloquei aqui, gente, xícara de 240 ml. Que alguém às vezes vai perguntar qual o tamanho da xícara. É aquelas de 240 ml. Vou dar uma refogadinha aqui. E vamos colocar aqui uma taça de vinho ou uma xícara de vinho. Também de 240 ml. Mas o vinho fica a gosto também de cada um. Bom, gente, já dei uma misturadinha aqui no arroz. Agora vamos colocar o vinho. Vamos deixar ele refogando aqui no vinho até ele começar a ficar meio transparente. Quando começar a ficar transparente, a gente vai começar a colocar o caldo da carne. Que é esse caldo que a gente deixou temperadinho aqui, para fazer o cozimento do arroz. Esse caldo aqui tem que estar sempre quente, não pode desligar totalmente o fogo. Então, esse caldo tem que estar sempre quente, para ir regando o arroz com ele quente, para ir dando ponto no arroz. Então, pessoal, o vinho aqui já começou a secar e já começou a dar aquela transparência no arroz. Então, vamos começar a colocar o caldo, senão também vai queimar aqui, a gente vai cozinhando ele. Pessoal, o ideal é ir colocando aos poucos o caldo nesse arroz. Deixa ele assim, ó, levemente mergulhado no arroz, para ele cozinhando levemente. Então, pessoal, o ideal é não ficar mexendo muito, né, o arroz, porque ele tem muito amido e ele vai soltando o amido e dando aquela textura cremosa. Então, por isso a gente coloca um pouco de água, deixa dar uma fervidinha e acrescenta mais. E sempre cuidando aqui para não grudar no fundo. O fogo aqui é bom que esteja sempre do médio para baixo, para não acontecer de queimar o arroz. Então, pessoal, já reguei 2 vezes, né, com o caldo. Olha como vai acrescentando aqui o arroz, vai aumentando, né, o volume dele. Então, vamos colocar mais caldo. Bom, pessoal, o arroz aqui já está chegando ao ponto de colocar os outros ingredientes. Tá, a gente vai acrescentar aqui agora a carne e o palmito. E o queijo a gente vai deixar por último. Enquanto o arroz não fica al dente, a gente já vai acrescentando a carne já para ir pegando aquele sabor aqui no arroz. Então, colocamos o palmito, agora a gente vai misturando. E aos poucos aqui a gente vai acrescentando o caldo para finalizar agora aqui. Antes de colocar o queijo, a gente vai ainda regar mais um pouco. Tá bem seco ainda.
Bom, pessoal, já está finalizado aqui, né, o ponto do nosso arroz, então vamos acrescentar o queijo para finalizar aqui a receita. Vamos colocar aos poucos e dar uma misturada. Lembrando aqui, gente, que o queijo é gosto. A cor do arroz também é a gosto. Se você quiser colocar coloral para ficar amarelinho, também fica a gosto de vocês. Vamos finalizar aqui com um pouquinho de cheiro verde, gente, para nosso arroz ficar mais coloridinho. Falando do caldo, a gente não usou todo o caldo da panela, porque o arroz chegou no ponto, então a gente não precisou regar mais. Depende também aí da altura do fogo, da panela que você está usando. Gente, olha que textura linda desse arroz. Cheio de queijo. Então é isso, pessoal. Vou dar uma misturadinha aqui para misturar o cheiro verde. Bom, pessoal, essa foi a receita de hoje. Risoto de carne com queijo parmesão. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreva no canal, deixe seu comentário. E até o próximo vídeo. Fique com Deus, um abraço, tchau!